Amém? Pois bem, eu convidaria você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola de João, no capítulo de número 2. Como nós dissemos pela manhã, nós queremos completar a palavra que dissemos pela manhã, mas eu creio que essa palavra que nos fala João e que também buscaremos complementar esta afirmação pelo que nos fala Tiago, ela é uma palavra muito atual, muito para os nossos dias, para a igreja. E nós somos a igreja, cada um de nós é a igreja. Nós que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, e como lemos hoje pela manhã, se estamos no Espírito, andemos também no Espírito. Tenhamos uma vida coerente com o que estamos recebendo do Senhor e com o mover do Senhor. Se o Espírito de Deus está em nós, nós devemos andar nesse mesmo Espírito, em temor e em tremor diante do Senhor, sabendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. João assim nos diz, versículo 15, da primeira epístola de João, no capítulo de número 2. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossa vida. Jesus mesmo falando sobre o senhorio de Deus. E onde há o senhorio de Deus, nós fazemos a vontade de Deus. Jesus disse: ninguém pode ter dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a Mamon, porque ou há de amar a um e aborrecer-se de outro. Portanto, aquele que ama serve aquele a quem ama. E aqui está dizendo: não ameis o mundo. Quando amamos a Deus, servimos a Deus, como notamos que é a conclusão desta palavra de João. Mas quando amamos o mundo, servimos ao mundo. Servimos ao mundo em todos os desejos da carne, em toda a concupiscência, o desejo ou a inclinação maligna da carne. Hoje, a igreja é muito confrontada e, infelizmente, existe, por vezes, uma palavra de que, bem, a igreja é chamada a amar. A igreja tem que amar. Eu tenho que amar. Inclusive, toda a lei se resume
e disse o próprio Jesus, em 2 princípios: amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo. Nós somos uma comunidade que foi chamada a amar. A própria palavra também nos diz que não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor. Como assim, então? Deus nos diz, através de João, que, inspirado pelo Espírito, registrou essas palavras dizendo: não amem. Se a Bíblia está cheia de palavras dizendo amem, não amem. Não amem o mundo. Tiago fala sobre este particular, dizendo no capítulo 4 e no versículo 4 de Tiago: gente infiel, diz Tiago, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Não apenas não amem o mundo, mas nem sejam amigos do mundo. Mas estranho é que a Bíblia me manda amar, como eu disse, e me manda amar até o meu inimigo. E como agora a palavra diz: não amem o mundo. Se talvez o versículo mais amado por todos nós seja do Evangelho de João, que nos diz: porque Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, obviamente, que essa expressão, Deus amou ao mundo, está se referindo que Deus amou a totalidade da sua criação, e a própria criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Também significa dizer que Deus amou a todos os homens, a toda a humanidade, amou em tal intensidade de amor que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Amor igual a este não há, como nós mesmos cantamos, como nós mesmos professamos. Mas quando diz, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, está falando de todo o mundanismo, está falando de toda a vontade mundana, a concupiscência da carne, que nós não devemos amar a vida mundana. E muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos percebendo que até em se tratando de amor, existe um amor que a Bíblia condena. E esse é o amor ao mundo. E se é um amor proibido, se é um amor que a Bíblia afirma, não ameis ao mundo. Amar ao mundo é uma desobediência ao que a palavra está dizendo e, portanto, é um amor que eu poderia chamar de um amor pecaminoso. Sim, existe amor pecaminoso. Hoje, a sociedade
de uma forma geral, quer nos impor que nós devemos aceitar até mesmo o que não é bíblico, porque nos dizem, você deve aceitar o amor é bom, o amor sempre é bom. Ora, Deus é amor. Esses são sofismas que muitos têm se rendido à estratégia, ao engano, aos prodígios da mentira que o inimigo tem trazido, distorcendo a verdade. Nós devemos entender que existem amores pecaminosos. E, no caso, o que eu estou dizendo, amar ao mundo, amar as paixões, amar a maldade, amar a ruindade, amar o que são chamados os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Isto é um amor pecaminoso. E que nós não podemos nos entregar a este caminhar que muitos colocam, mas é meramente amor. Mas não é um amor aceitável, aquele que de fato é amor. É um amor baseado em atender sua própria vontade e sua própria gana, o desejo, e não para atender a outro. Não é um amor de doar-se, é um amor de tomar, é um amor de violentar até. Isso não é amor. Isso não é amor. Quantas pessoas falam dos crimes passionais, diz, é por amor. Isso não é amor. E nós não podemos aceitar essas coisas que são uma mentira, como se fossem uma verdade. E temos que nos posicionar verdadeiramente e nos tornarmos amigos de Deus, inimigos do pecado. Eu não estou dizendo que temos que odiar aos homens. Isto não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia nos diz sobre não amarmos o que está errado, não amarmos o erro, não amarmos a mentira, não amarmos a falha, não amarmos o engano, não amarmos as invejas, as rixas, as brigas. Tem gente que ama estas coisas. Não amarmos apenas para satisfazer, agora faço a ligação ao que falamos de manhã, os nossos apetites, mais bestiais por vezes, mais demoníacos, mais diabólicos. Nós não podemos entrar por este caminho. Há uma guerra dentro de nós, que a Bíblia diz que é aquela guerra da carne e o espírito, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E que muitas vezes nós estamos desejosos de coisas que o Senhor Jesus, que nos deu o exemplo, o Senhor Jesus que nos ensinou, Ele abriu plenamente mão de todas essas coisas. E eu vou dizer uma coisa a você, que eu tenho meditado, que eu tenho orado,
que nós não podemos estar ambicionando o que Cristo rejeitou. Eu não sei se você concorda comigo. Muitas vezes, quando eu penso em amar ao mundo, eu penso quantas vezes nós estamos ambicionando o que Cristo rejeitou. O povo queria fazê-lo rei. Sabe, quando você é rei, ninguém precisa de fazer rei. Mas o povo queria fazê-lo rei, e diz que Jesus se desviou deles. Jesus poderia ter escolhido tantas coisas. Veja bem, ele sendo Deus, ele nasceu, aonde nasceu? Ele teve uma família através de quem ele quis ter uma família. Jesus tinha escolha diante dele. Ele poderia ter nascido em uma situação de muito mais abastança, de muita mais abundância, mas não. Jesus não buscou isto. Jesus buscou outros valores. Deus viu valores em Maria e em José que não viu em mais ninguém. Deus valorizou muito mais a essência do que aquelas duas pessoas eram, o caráter deles, a pessoa de fato deles, e não a posse deles. E o que a igreja hoje está fazendo? A igreja hoje está valorizando mais a posse do que a essência, do que o ser, valorizando mais o ter ao ser, medindo ministérios pelo que o ministério tem, pelo que o ministério é no aspecto de posse, e não pelo que o ministério é no aspecto de caráter. Jesus nunca se preocupou no seu ministério terreno, ele, na sua vida que ele viveu entre nós, com as coisas que muitas vezes nós, como igreja, estamos valorizando. E que nós não deveríamos ambicionar o que Cristo rejeitou. E, no entanto, nós ambicionamos. Ambicionamos. Sabe, Jesus caminhou a pé. Eu não estou dizendo que você tem que caminhar a pé a tua vida inteira. Eu não estou dizendo que você ter um meio de locomoção, seu carrinho ou qualquer outra coisa, isso é maligno ou errado, mas eu estou dizendo, aonde está o teu coração? Pois a Bíblia diz, aonde está o teu coração? Aonde está? A resposta é, aonde está o teu tesouro, aquilo que você valoriza, aquilo que é precioso para você, ali está o teu coração. E nós estamos movidos, como dissemos pela manhã, por apetites, por desejos, por vontades, e eu volto a dizer, por coisas que Jesus Cristo desprezou, que Jesus Cristo não valorizou, que Jesus Cristo não necessitou. Jesus fez o que tinha que fazer. Sabe, há certas coisas que Jesus que Jesus fez, que não era o propósito da vinda dele. Jesus veio com um propósito, de salvar, de buscar o perdido, o pecador. Ele veio como médico para os enfermos. Ele veio para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus veio para isto. Mas no meio de tudo isto,
Jesus foi um carpinteiro. E eu vou dizer uma coisa para você, e espero que você me entenda. A palavra carpinteiro, que é a palavra tectói, que é aquele que trabalha com tecnologia, que faz, que opera, que talvez um faz tudo, nós diríamos, mas aquele que traz respostas através de tecnologia, um tectói, que nas nossas Bíblias está traduzido como carpinteiro, que vai além da carpintaria, mas que está como carpinteiro. O que eu quero chamar a atenção é que Jesus não veio a este mundo, não era o propósito de Jesus ser um carpinteiro. O propósito de Jesus era nos salvar. Mas porque ele estava nesse mundo, ele foi um carpinteiro. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E o propósito principal nosso neste mundo é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que Jesus, tendo sido carpinteiro, isso o prejudicou, não. Fez parte de tudo para o qual Jesus estava se preparando a sua hora, que ele afirmou várias vezes, a minha hora, e até que ele disse, a minha hora é chegada, para isto é que eu vim ao mundo. Para isto é que eu vim. Foi ele mesmo que disse, eu não vim para fazer utensílios domésticos, eu não vim para fazer uma bancada, eu não vim para fazer uma casa ou um barco, eu vim para salvar o pecador. Jesus era focado, e nós temos que aprender com Jesus Cristo a sermos focados naquilo que temos que fazer, no que é o grande propósito da nossa vida. E, igualmente, nós temos que aprender a sermos amigos de Deus. E não amigos do mundo. Houve alguns homens que a Bíblia fala sobre o relacionamento de amizade destes homens com Deus e de Deus com estes homens. E um deles é Moisés, que a Bíblia diz que Deus falava com Moisés frente a frente, como quem fala com seu amigo. Havia uma postura de conversação, de diálogo, de amizade. E o que diz a palavra que Moisés, sendo homem feito, preferiu o opróbrio de Cristo a ser chamado filho da filha de Faraó, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Moisés preferiu amar a Deus do que amar o mundo. Isso é amar a Deus. Isso é não amar o mundo. Foi a postura de Moisés. E quando nós entendemos essa postura, essa decisão de Moisés, que sendo homem feito decidiu. Paulo fala sobre isto. E Paulo fala sobre a imaturidade. Paulo associa ao comportamento carnal. Paulo disse, eu quisera falar a vocês como maduros, a dar alimento sólido, mas vós sois imaturos, sois carnais. A carnalidade está associada à imaturidade, mas quando nós chegamos à maturidade, nós tomamos uma decisão. Paulo diz, quando eu cheguei a ser homem, eu desisti
das coisas próprias de menino. Eu desisti da minha infantilidade. Eu assumi a minha maturidade. E, tomando um paralelo do que Paulo nos fala, eu desisti. Nós também devemos desistir da nossa carnalidade, da nossa imaturidade e sermos adultos, sermos filhos maduros, preferindo. Qual é a tua preferência? Preferindo a Deus. Preferindo a Deus. Será que nós estamos, de fato, preferindo a Deus? Será que nós estamos assim? Será que as igrejas em nossos dias, e não devemos falar as igrejas, não, a igreja, nós, de nada me adianta julgar ao meu irmão, mas muito me é benéfico julgar a mim mesmo. A Bíblia diz, se nos julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas uma vez quando julgamos aos outros, temos que ser disciplinados para não sermos condenados. Você sabe que nessas realidades de redes sociais que nós temos hoje, e que há muita coisa sendo dita por meio das redes sociais, eu temo quando eu vejo alguém criticando a um ou outro ministério e falando e dizendo, veja, está errado nisso, está errado naquilo, e aponta falhas e mostra a nudez, a vergonha, envergonha, faz essas coisas. Saiba do seguinte, pela minha experiência, nos meus já vividos 64 anos, mais à frente você verá, infelizmente, esta pessoa que hoje critica tão veementemente, ela irá tropeçar ali na frente. Sabe por quê? Porque quando nós nos tornamos muito críticos, nós nos tornamos soberbos. O criticar ao outro alimenta em nós uma soberba, e a soberba precede a queda. É o que a palavra diz. De modo que busquemos, se temos que falar algo, não falemos de alguém, falemos com este alguém. Se temos que repreender, vamos repreender a pessoa e não falar da pessoa, porque agindo assim nós estaremos simplesmente envergonhando a Igreja de Cristo e dando vazão às nossas paixões. Você já notou como falar mal de outro, de certa maneira, ela mexe com você? E, desculpe falar assim, parece que é até gostoso falar mal de outra pessoa. Que quando começamos a falar mal, quase que chega aqui, não, fala mais, fala mais, fala mais. É o pecado se manifestando em nós. E nós precisamos buscar uma postura realmente de gente que vive sabedoria. Aquela sabedoria que vem lá do alto. Porque existe sabedoria humana e existe até sabedoria demoníaca. E nós devemos buscar aquela sabedoria lá do alto, do Pai das luzes, que não há variação de luz alguma. Mas estamos falando sobre amar a Deus, sobre não amar ao mundo, sobre ter amizade com Deus. E se temos amizade com o mundo, esta amizade com o mundo constitui-se inimizade
para com Deus. Outra pessoa que nas Sagradas Escrituras é apontado como amigo de Deus, é Abraão. É Abraão. Abraão, este homem que nas Sagradas Escrituras é a primeira pessoa a ser chamada de profeta. Normalmente nós não temos uma visão de Abraão como profeta, como patriarca, sim, mas como profeta. O próprio Deus repreende o rei, dizendo: não toques em Sara, porque ela é mulher de profeta. Mulher de profeta. E Deus mesmo, ao dialogar com Abraão, a estar junto com Abraão, com Sara, a estar em seu lar, em sua tenda, Deus diz: acaso eu farei alguma coisa sem antes revelar ao meu amigo Abraão? É a intimidade. A intimidade que nos leva a que Deus seja, e não somente nós sejamos, mas que Deus seja nosso confidente. Que eu seja confidente de Deus. Eu tenho muita coisa para confidenciar com Deus e para confessar. Mas que Deus seja meu confidente. Esse é um grau de proximidade, de intimidade. E é a amizade que o Senhor deseja. Mas tudo isso que eu falei, que é um alerta para as nossas vidas, que devemos tomar muito cuidado com isso. Eu falei dessa luta que existe em nós, a luta da carne contra o espírito, mas existe uma batalha. E essa batalha não é tão somente de fazermos a vontade do espírito ou fazermos a vontade da carne. Essa batalha é uma batalha por nós. Que eu diria, entre os céus e a terra, há uma guerra, há uma batalha. Entre Deus e o mundo, existe uma batalha, uma contenda pela nossa atenção e pela nossa afeição. Ou você acha que é sem motivo que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós? O Espírito Santo tem ciúme de nós. E nós temos um versículo que nós gostamos demais de falar em Provérbios, que diz: filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer a nossa afeição. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E como há no Pentateuco, como há as expressões na lei dizendo ao povo de Israel: ama ao Senhor em primeiro lugar, ama ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, ama ao Senhor acima de todas as coisas. Dê ao Senhor a sua afeição. Qual é a nossa afeição? Como estamos afeiçoados a Deus? O grande erro da igreja de Éfeso, que pôs de lado o seu primeiro amor.
Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Que nós precisamos ter essa atenção, que muitas vezes estamos amando mais o mundo e as coisas do mundo do que estamos, de fato, amando a Deus. Isso, para mim, é um grito de alerta. Veja bem, eu volto a dizer, estamos no mundo. Por isso eu disse, Jesus veio para morrer na cruz do Calvário. Jesus não veio para ser carpinteiro, mas foi carpinteiro. Exerceu essa função. Sabe, muitas vezes nós falamos certas coisas que nem na Bíblia estão. Mas nós falamos porque já se tornou parte do que quase de uma doutrina. Quantas vezes você já ouviu falar, e eu vou te dizer, pode procurar na Bíblia porque você não vai achar, que Saulo mudou o nome para Paulo. Eu já devo ter dito isso muitas vezes, você não precisa confessar, mas que eu desconfio que você já falou, já falou. Mas se nós lermos todo o Novo Testamento, todas as epístolas paulinas, se nós lermos tudo, você não vai encontrar uma menção dizendo que se diz que ele mudou. Se afirma que ele mudou. E temos mensagens maravilhosas da mudança de nome de Saulo para Paulo e não há mal nenhum. Mas você deve saber que até hoje, em muitas comunidades judias, eles têm 2 nomes. Ele tem um nome para a comunidade e ele tem um nome para os gentios. E quem já se relacionou com comunidades judias entende o que eu estou dizendo. E nos dias de Paulo, e como ele foi apóstolo dos gentios, obviamente que ele não se apresentava como Saulo, mas se apresentava como Paulo. Eu não estou dizendo que ele não mudou de nome, eu estou dizendo que não há registro nas Sagradas Escrituras que ele mudou de nome. Sabe, isso é tão comum no mundo do Oriente e do Oriente Médio, que você encontrará algumas pessoas, como o Dr. Yong Cho, que já está na glória. Ele era chamado Paul Yong Cho e depois Dave Yong Cho. Ele nunca foi Paul, ele nunca foi David, ele era Yong Cho. Mas para que se relacionasse com a igreja ocidental, ele dava um nome ocidental. A mesma coisa que fez o famoso pregador chinês Watchman Nee. Mani era o seu nome. Mas Watchman era um nome que ele utilizava para se relacionar com o mundo ocidental. Então, nós temos estas coisas e muitas vezes nós estamos apegados a certos conceitos e não nos abrimos. Nós temos que entender o seguinte: há um Deus que deseja, e isso para mim é algo extraordinário, nossa atenção. Um Deus que nos ama, um Deus que quer se relacionar conosco, que quer nossa afeição.
um Deus que quer o nosso coração. O que significa? Dá-me o teu coração. Eu quero a tua amizade. Eu quero o teu amor. Ele está nos dizendo isso: filho meu, eu não preciso dos teus sacrifícios. Eu não preciso que você me dê ouro, que me dê prata. O ouro e a prata são meus, os animais do campo me pertencem. Se eu quisesse, eu não pediria. Mas o que ele pede é o quê? Dá-me o teu coração. Dá-me a tua atenção. E quando eu amo, e amo o mundo, isso fere o coração de Deus. Que pecado terrível é o pecado da ingratidão. Não somente para com os homens, mas, acima de tudo, para com Deus. Quando somos ingratos, Ele nos amou de tal maneira. De que forma nós o amamos? A Bíblia diz: porque Ele nos amou primeiro, nós também o amamos. Ele nos amou porque nos quis amar, nós o amamos porque fomos conquistados pelo seu amor. O seu amor nos conquistou. E nós não podemos colocar nada nem ninguém à frente de um Deus que nos ama de tal maneira, de um amor incondicional, de um amor sem pretensões, sem compensações. Ele nos amou. E ponto final. E quando nós trocamos seu amor por amarmos ao mundo, nós o afrontamos, nós o ferimos a Deus em seu amor, no seu coração. Nós tomamos uma postura oposta ao que é amar. Por isto, a amizade ao mundo é inimizade contra Deus. Eu não estou declarando guerra ao Senhor. Eu estou sendo simplesmente ingrato. E nisso já sou inimigo. É um pecado terrível, a ingratidão, que nós deveríamos viver de acordo com o amor com o qual fomos amados. Diz-nos a palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por amor a nós, o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente todas as outras coisas? Mas é interessante que o que está dizendo nesse texto é: se Deus é por nós, que Ele pôde entregar o seu próprio filho, como não dará por amor a nós? Ele continua nos amando. Ele não apenas nos amou, Ele é por nós porque Ele segue nos amando. Mas o interesse dos olhos de muitos que leem o texto e que pregam o texto é: Ele nos dará todas as coisas. Esse não deveria ser o nosso interesse. Se esse é o nosso interesse, nós não estamos amando a Deus, nós estamos amando as coisas. Nós estamos amando o mundo. Nós estamos com uma ambição pelas coisas do mundo. Nós devemos ter uma outra postura. Ora, eu oro ao Senhor, que o Senhor restaure em nós estes valores, que nós amemos ao Senhor e o amemos não
de palavra, mas de atos. Que nós possamos realmente dizer: Senhor, o Senhor é tudo para mim. Eu te amo. Eu não quero ser como o tolo, o louco da parábola, que a Bíblia diz que o campo produziu abundantemente. E o que ele diz? Destruirei os celeiros, construirei novos, encherei os meus celeiros. E ele diz, na sua fartura, ele diz: regala-te, vive a vida, goza a vida. E o que a Bíblia diz? Tolo, ou então louco. Essa noite te pedirão a tua alma. E o que tem? Para quem será? Ele pôs a confiança dele, não em Deus, mas na sua fortuna, nas suas posses. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Aonde está a nossa confiança? Será que somos loucos? Será que somos tolos, como o homem da dita parábola, que em vez de estar com seus olhos no Senhor, Jesus mesmo a tantos disse, como falou aquele jovem rico, diz que Jesus o amou. Antes de Jesus falar, aquele jovem rico, quando Jesus está falando, ele disse: Senhor, eu quero te seguir. Jesus o amou. Ele não disse essas palavras senão movido de amor. Então vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E então vem e siga-me. E o jovem, então, foi embora, porque eram muitos os seus bens. E a Bíblia diz que ele foi triste. Ele desistiu de seguir a Jesus, porque ele não conseguiria abrir mão de tudo aquilo que ele possuía, de tudo aquilo que ele tinha. Havia algo que ele amava mais do que a Cristo. Cristo o amava, mas havia algo que ele amava mais do que a Cristo, que ele não poderia abrir mão para abençoar os pobres e para seguir a Cristo. Que entenda bem, Cristo não estava pedindo a ele para ter uma vida miserável, Cristo estava dizendo para ele: me siga. Nós hoje poderíamos estar falando do nome desse jovem, que nenhum de nós sabe o nome dele. O nome dele se perdeu na história por causa da escolha que ele fez. E ele fez a escolha segundo o que ele valorizava. E quando você valoriza os seus bens, de fato, o que você dá mais valor é a você mesmo. Então, Deus está buscando a tua e a minha afeição. Ele está buscando um relacionamento profundo com cada um de nós. Muito mais do que nós chegamos neste lugar para
louvarmos, adorarmos, ouvirmos de alguma maneira a Deus. Deus já está. Eu sempre ouvi assim, o primeiro que chega é o Senhor. Muitas vezes ouvi dizer que o diabo chega antes do que a gente também. Mas o primeiro que chega é o Senhor. Porque Deus está ansioso, uma palavra um pouco teologicamente errada de se dizer, mas para que você compreenda, Deus está profundamente desejoso de ter comunhão conosco. Quando você separa um momento do seu dia para orar ao Senhor, Deus está ali contando os segundos para estar com você. Quando você está orando, quando você está inclusive pedindo, Deus está se deliciando de ouvir a sua petição, porque Ele te ama. Eu não quero ser infiel a Deus. Eu não tenho outros deuses, você diria, mas você tem amado o mundo? E veja bem, ali não é uma questão de amar mais a Deus que ao mundo, é amar a Deus e não amar o mundo. Que entenda que o mundo é o mundanismo, é a carnalidade. Nós temos que amar as pessoas, nós temos que amar as boas obras que temos que fazer, nós temos tudo isto. Isso é bíblico. Amar, pregar o Evangelho, seja com palavras, seja com atos, mas nós não podemos amar ao pecado, nós não podemos amar a ambição, nós não podemos amar o egoísmo, nós não podemos amar as obras da carne, nós não podemos amar o mundo, que se eu amo o mundo em tudo que é a operosidade pecaminosa do mundo, porque saiba que há pecados em minha vida, em tua vida, que eu, não apenas eu, muitos chamam de pecados de estimação, são os pecados que nós gostamos de pecar, o que é um pecado difícil de resistir para uma pessoa, necessariamente não é difícil para outra pessoa, porque é segundo a inclinação de cada um. Então eu direi assim, há pecado que você ou que eu, que nós gostamos, e que nós devemos o quê? Mortificar a carne, mortificar este pecado em nossas vidas, e nisto estamos sendo amigos de Deus, não amando o mundo, mas amando a Deus, porque se vocês me amam, disse Jesus, vocês farão o que eu digo, vocês farão a minha vontade. E por isso nós precisamos, para experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, ter a renovação da nossa mente, o nosso culto racional, apresentando os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, vencendo, mortificando em nós a concupiscência, o desejo pecaminoso. Não ameis ao mundo. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos ao Senhor esta palavra.
Eu te peço que essa palavra seja viva, santa e eficaz em minha vida e na vida de todos aqueles que nos escutam. Nós precisamos, ó Deus, sermos de fato amigos de Deus, fazermos a Tua vontade. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe. Nós te pedimos ao Senhor que o Senhor nos guarde. Nós te pedimos ao Senhor que nós queremos ser aqueles que dão o seu afeto plenamente a Deus, buscando ao Senhor de todo o coração, dando ao Senhor o nosso coração, dando a Deus a nossa afeição. Queremos te amar e com um sentimento forte. Queremos, Senhor, vencer o que é uma tradição, uma religiosidade e fazermos vida aqui. Te amando verdadeiramente. Te amando em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Te amando de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Que não troquemos o Senhor pelo mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos de Deus. Somos de Deus. Que o Senhor veja isto em nós, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, somos de Deus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Fiquemos de pé, por favor. Se tu olhares, Senhor, diga a Ele, pra dentro de mim, fale ao Senhor. nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. coração disposto a obedecer, cumprir todo O meu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, Senhor, amar meu irmão. Vem, Jesus. A olhar com os teus olhos e perdoar Para o teu perdão, enche-me com teu Espírito, direita meus caminhos. Diga a Ele, Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, Dá-me um novo coração.
Queremos te amar, Senhor. Coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, Pai Santo. Queremos ser apaixonados por Ti. Queremos ser envolvidos com o Senhor. Não queremos Te amar apenas de boca, queremos Te amar de fato. Amigos de Deus. No nome de Jesus